possível se você crer. Fala para a pessoa do seu lado: tudo é possível se você crer. Está meio longe, né? 1 metro. Antes era falar e encostava assim, né? Agora é 1 metro. Mas dá para ouvir, 1 metro, né? Em Marcos capítulo 9, do 17 ao 29, nós vamos ler. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Só esclarecendo esse suportá-los, Jesus não está falando de aguentar ali que não está gostando, ele está falando de suporte. Até quando que eu terei que ser o seu suporte? Seria mais ou menos nesse sentido. Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, se puder. Se puder, ele disse. Jesus respondeu: se puder, tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: esta espécie ou esta casta só sai com jejum e oração. Amém. Nesse episódio, Jesus havia subido ao chamado Monte da Transfiguração, levou Pedro, Tiago e João com ele, subiu o monte e lá apareceu Moisés e Elias, e Jesus foi transfigurado, ficou resplandecente diante dos seus discípulos, e uma nuvem cobriu eles, e a voz do Pai que dizia: este é meu Filho amado, em quem minha alma tem prazer. Após isso, eles desceram o monte, e quando chegaram ao pé do monte, ali na cidade, eles se depararam com uma multidão e um caso inusitado. Um homem desesperado com o seu filho havia trazido para os discípulos para que expulsasse o espírito que atormentava aquela criança. Ali diz o texto que esse espírito imundo, esse demônio, ele impedia ele de ouvir e falar, ou seja, era cego, surdo e mudo, e também causava epilepsia. Nem toda doença, epilepsia, é demônio, mas nesse caso o texto atribui a isso. E o pai disse que isso demorava, já acontecia desde a tenridade daquela criança. E os discípulos então não conseguiram expulsar aquele demônio, e Jesus se depara com esta situação. O que nós aprendemos com este episódio? Nós temos sempre que ler a Bíblia e dizer: o que é isso? Como que isso eu posso aplicar na minha vida?
o que eu aprendo com esse texto? Temos que lançar algumas perguntas para o texto bíblico, e a partir daí nós trazemos lições importantes para o nosso dia a dia. A primeira lição que nós encontramos aqui é a importância de lutar pela família. Fala para a pessoa que está aí: lute pela sua família. Você que está na sua casa, está perto de alguém, fala: lute pela sua família. Alguns fica até um caso hilário, né? Às vezes a pessoa está ouvindo com fone de ouvido ali no celular, de repente vira para alguém que está perto, assistindo um jogo lá, e diz: lute pela sua família. O outro nem entendeu o que quer dizer, né? Mas é para lutar pela família. Por que nós precisamos lutar pela família? Porque aqui nós encontramos um pai que estava lutando pela sua família. Seu filho era enfermo. Imagina o sofrimento daquele homem. Hoje nós já temos medicações que ajudam a controlar quem sofre de epilepsia e tudo mais, outras doenças que na época não tinha solução. E acima de tudo ainda, aquele menino sofria de possessão demoníaca. Vez por outro, um demônio entrava naquele menino e causava mais problema ainda. Então aquele pai, ele estava lutando pela sua família, e essa é uma lição preciosa que nós temos que ter, porque tem muitos pais de família, tem muitas mães, tem muitos filhos, muitas pessoas que desistem da família, diante dos problemas, diante das adversidades. Em vez de se unirem, em vez de lutarem juntos, nós vamos lutar pela nossa família, nós vamos enfrentar esse deserto, nós vamos enfrentar a provação, nós vamos enfrentar essas adversidades e nós vamos vencer. Mas tem pessoas que desistem. Tem pessoas que desistem. Aparentemente a desistência é um caminho fácil, mas por desistirem da sua família é que nós enfrentamos tantos problemas mais hoje, de pessoas sem uma identidade, sem um referencial. Quantas crianças e já adultos, pessoas adultas, que não tiveram um referencial de família, porque aconteceu um divórcio, porque aconteceu algo na sua família que destruiu. E por que aconteceu isso? Porque as pessoas não lutaram pela sua família. Nós precisamos lutar pela nossa família. A família nasceu no coração de Deus, eu não canso de falar isso. E ao mesmo tempo que nasceu no coração de Deus, se nasceu algo, se alguém tem coração que é o maligno, nasceu no coração dele lutar contra a família, porque ele é o opositor, ele é o opositor de tudo que Deus criou e fez bem. Então ele quer destruir a família. Poucos dias atrás eu preguei aqui, falei sobre a restauração da identidade das pessoas. As pessoas estão sem identidade, por quê? Porque no momento da adversidade, eles desistiram de lutar pela sua família. Nós temos um pai aqui que estava lutando pela sua família. Ele não se conformou com o seu filho doente. Ele disse: olha, tem muitos anos que está assim, mas em outras palavras, eu não me canso de procurar ajuda, porque eu quero ver o meu filho curado, eu quero ver o meu filho restaurado. Então você precisa aprender a lutar pela sua família. Sempre virão setas, sempre enfrentaremos problemas, sempre enfrentaremos desertos, mas como o pastor Pablo falou agora há pouco, o deserto não é o destino, é só para passar e alcançar na terra prometida, onde é o nosso destino final. Mas como desistir da família, este bem tão precioso? Aí uns dizem: você que é pastor está falando isso, né? E você acha que eu nunca tive vontade de desistir? Claro que sim. Tenho problemas, meu casamento às vezes tem problemas, minha família tem problemas, mas nem por isso eu desisto da minha família. E você também não pode desistir da sua família. Aquele pai, ele não desistiu da sua família, ele perseverou na família. Então nós temos que ser como Hebreus 10, 38, 39. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. Não desista da sua família. Sua família é muito importante, sua família é muito preciosa. Fale isso em voz alta: minha família é muito preciosa e eu não desisto dela. E isso, não desista da sua família. Aleluia. Segunda lição que nós aprendemos nesse episódio é sobre a necessidade de jejuar e orar. Tem muito crente que acha que não precisa jejuar mais.
Eu já ouvi pastores dizendo que não precisa jejuar, mas aqui quando o texto diz que os discípulos, né, o pai fala para Jesus, eu trouxe para os 9 que estavam, né, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, então os 9 ali, e se nós olharmos antes, eles já tinham recebido autoridade para expulsar demônios. E o pai pergunta, depois de Jesus curar o filho dele, expulsar aquele demônio, ele diz, por que os teus... Aliás, o pai não, os discípulos perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus disse, porque esta casta, né, só sai com jejum e oração. Tem muitas lutas que você está enfrentando na sua casa, tem muitas lutas que você está enfrentando no seu trabalho, e você não vai ganhar batendo boca com a outra pessoa, discutindo com a outra pessoa, sabe por quê? Porque é uma luta no âmbito espiritual. São jejum, dias de jejum, nós precisamos jejuar. Todo cristão ele precisa abrir mão de alimentos e ter tempos de jejum e oração. Oração é diária, todo dia a gente fala isso. João Pedro pregou hoje de manhã sobre isso aí. Nós sempre falamos, é necessário orar. Temos campanha de oração, estamos orando sem cessar aqui desde o início da pandemia, e não vamos parar, é 24 horas de oração, mas temos que ter períodos de jejum também. E jejum não é somente ficar sem comer. Todo período de jejum, você precisa ler mais a Bíblia e você precisa orar para que a sua carne enfraqueça, a natureza pecaminosa, a natureza terrena nossa venha enfraquecer, e aí nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Há necessidade de jejuar, precisamos. Nós vamos sempre nos deparar com situações que exigirão maior discernimento espiritual, e para isso é necessário ter uma vida de jejum e oração. Jejum e oração. Bíblia, jejum e oração é a nossa dieta, a dieta do crente. Bíblia, jejum e oração. Diga amém. Precisamos, porque a partir do momento que nós abrimos mão do alimento físico, nós estamos dizendo para Deus, todo jejum, ele na verdade é uma humilhação. Nós estamos nos humilhando, e a Bíblia diz, humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo no mundo espiritual, olha, é mais importante para mim me alimentar do Senhor do que esse alimento físico. Jesus ensinou que tem castas de demônios que só vão sair com jejum e oração. Quantas lutas você está enfrentando na sua família? Quantas lutas você está enfrentando no seu trabalho? Quantas lutas você está enfrentando no seu dia a dia? Essa é uma pergunta. Na hora de fazer um período de jejum, mas jejum é algo que que causa sacrifício mesmo. Talvez um rapaz falou, fazer jejum de carne. E aí minha esposa falou, quantas vezes você come muita carne? Não, só de vez em quando. Que jejum é esse? Ele já fazia jejum porque ele não comia. É algo que vai fazer falta mesmo. O meu hábito, isso é pessoal, eu prefiro só almoçar. Só como de 24 em 24 horas. Que para mim o sacrifício para mim é mais ou menos desse tipo. Mas cada um faz de acordo com aquilo que você necessita no seu corpo. Não pode falar isso para alguém que trabalha no pesado o dia inteiro, não é verdade? Dinho ali pegando, subindo tora todo dia lá para um telhado, só almoçar, né, Dinho? Não dá não, né? Então faz um pouco menor, mas que seja sacrifício, porque há necessidade de jejuar e orar. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos admitir que muitas vezes nós somos até incrédulos, temos uma fé muito pequena ou somos incrédulos. Quando ele se aproximou de Jesus, aquele pai explicou a situação para ele e disse, olha, se o Senhor puder, me ajuda. Aí Jesus retrucou, se for possível, como assim? Tudo é possível ao que crê. Aquele pai, ele admitiu na hora, primeiro ele disse, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Parece até uma contradição. Eu creio, Senhor, mas me ajude porque eu sou incrédulo. Foi isso que ele falou. Não é uma contradição? Mas se ele não acreditasse, ele não ia procurar a ajuda de Jesus. Ele não ia procurar. Se eu não acredito que algo vai me beneficiar, eu não vou fazer aquilo.
Se eu não acredito que a oração vai fazer algo, mudar a situação, eu não vou orar. Então ele acreditava, mas é porque por vezes há uma luta dentro de nós mesmo dentro da nossa fé, há uma guerra dizendo: não acredite, não vale a pena, não vai acontecer isso. Então o que aquele homem, ele estava passando por esse dilema. Os discípulos já não conseguiram, eu creio, mas me ajude naquilo que eu ainda não consigo crer 100%. Temos que admitir as nossas. Pastora Rose pregou quarta-feira aqui sobre as fraquezas, falou do apóstolo Paulo. Quando somos fracos, então nós somos fortes. Isso significa se humilhar também diante de Deus, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas fraquezas. Ô Dinho, muito obrigado, eu tinha esquecido e estava precisando mesmo. Deus abençoe. Então nós precisamos admitir as nossas fraquezas diante de Deus. Aquele pai, ele reconheceu, ele foi humilde diante de Jesus. Olha, eu creio, estou aqui por isso, mas ainda assim algo dentro de mim, uma parte de mim não quer acreditar. Então me ajude nessa parte incrédula de mim, para que todo o meu ser venha a crer como o Senhor quer que eu creia. Então seja humilde, admita as suas fraquezas, admita as suas limitações, reconheça as suas limitações. E aí quando nós reconhecemos nossas limitações, sabe o que acontece? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a quarta lição que nós queremos tirar desse texto é que todas as coisas são possíveis ao que crer. Aleluia! Tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu para aquele homem: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E sabe quando Deus opera, que nós cremos, sabe quando Deus opera e faz milagres? Quando tudo parece o contrário. Aquele homem, ele já não tinha mais recurso algum. Com certeza ele tinha buscado os recursos da medicina. Os líderes religiosos, eles acreditavam em possessões demoníacas, eles acreditavam em tudo aquilo. Tanto que em outro momento eles debateram com Jesus, dizendo: você atua pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então eles sabiam de todo esse mundo espiritual. Mas a partir do momento que ele acreditou, que ele buscou a pessoa certa, em que não havia mais nenhuma outra solução, Jesus operou um milagre. O espírito maligno foi expulso, a doença foi curada, a surdez sumiu, o espírito mudo e surdo foi embora. Ele voltou a falar, voltou a ouvir e teve uma vida normal dali para frente, porque tudo é possível ao que crê. Nada há impossível, meu irmão. Glória a Deus, aplauda o Senhor mesmo. Tudo é possível. Precisamos acreditar, depositar a nossa fé no Senhor. Não há situação que Ele não possa mudar. Eu nem tinha pensado nisso, mas eu vou falar. Eu falei o primeiro ponto sobre família, de lutar pela família, porque veio sobre tudo é possível ao que crê. Nem tudo está perdido, se sua família parece que está destruída. Tinha uma irmã da nossa igreja, mas nunca mais vi ela, tem 30 anos mais ou menos que eu não a vejo, ou 26 mais ou menos, lá de Goiânia, a primeira igreja que eu congreguei, e o marido a havia deixado, e caiu no mundão, ele não era convertido, e nesse período ela se converteu, e as pessoas aconselhavam: olha, você pode casar de novo, né? Então, tudo o que aconteceu. E ela dizia: mas eu oro para que o meu marido se arrependa dos pecados e o meu casamento seja restaurado, para que o nome de Deus seja glorificado. E aquele homem já tinha uns 10, 15 anos que estava longe, e eu não vi o milagre acontecer, porque depois que eu saí de Goiânia, passou um tempo, aquele homem, eles reencontraram, ele todo arrebentado pelo mundão, se arrependeu dos seus pecados, se converteu, pediu perdão para a esposa, e a família foi restaurada. Então não desista da família, tudo é possível ao que crê. Seu casamento parece que foi destruído, há a possibilidade de restaurar, haja perdão, haja restauração, tudo é possível. Sua empresa parece que faliu, há a possibilidade de você dar a volta por cima. Se não é essa, Deus vai fazer um milagre, e você vai abrir uma outra empresa, vai fazer algo, porque todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Eu não canso de falar, eu já falei trocentas vezes, né?
usar algo assim bem exagerado, né? Não foi trocentas, mas já falei muitas vezes que tem 4 textos que eles são muito parecidos, só que cada um num contexto diferente. A frase é muito parecida. A primeira é sobre a descendência. Abraão, já idoso, ele conversa com Deus e Deus reafirma a promessa da descendência dele através de Sara, que já estava com quase 90 anos de idade. E Abraão dá uma retrucada e Deus responde: não há nada impossível. Deus faz uma pergunta: há alguma coisa impossível para o Senhor? Deus faz uma pergunta para ele mesmo responder. Aí Deus diz: daqui 1 ano, tua mulher Sara dará à luz a um filho. Sara com 89 anos, e Deus fez essa pergunta, fez a promessa. E quando Abraão deu uma titubeada ali, que duvidou um pouco, porque antes ele acreditou, Deus disse: há alguma coisa impossível ao Senhor? 1 ano depois, nasceu Isaque do ventre de sua esposa. Há alguma coisa impossível ao Senhor? Ali Deus falou sobre descendência. A segunda vez foi décadas mais tarde, quando o povo de Deus estava no deserto e toda aquela galera queria comer carne, churrasco, carne, que eles comiam só maná que caía. E Moisés foi falar para Deus: eu não aguento mais esse povo falar para mim de carne. E Deus disse: fala para eles que eles não vão comer só 1 dia ou 2, mas durante um mês inteiro eles vão comer tanto que vai sair carne pelo nariz. Imagina você puxando a carne ali pelo nariz. E saiu. E Moisés retrucou Deus: mas como assim? Bastariam os peixes do mar, os rebanhos? E Deus falou para Moisés a mesma frase que ele falou para Abraão antes: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? No dia seguinte, eu falei que eles estavam no deserto, parecia uma nuvem de poeira, tempestade de areia na direção deles, assim no horizonte, mas eram codornas, e eles comeram carne durante 1 mês inteiro. Sabe quantas pessoas? 3 milhões de pessoas, mais ou menos, que era a população de Israel que estava lá, comeram carne. Ali Deus falou sobre a provisão. O primeiro sobre descendência, a segunda sobre provisão. Séculos mais tarde, o povo de Deus pecou, desobedeceu, teimou no erro e foi para o exílio. Estava indo tudo para o exílio, para a Babilônia. E aí Deus manda o profeta Jeremias comprar um terreno, fazer um investimento. Ele: meu Deus, o senhor está querendo o quê? É que eu vou investir. Pablo é corretor imobiliário. Você vai investir no negócio que está dando para trás, no lugar que está desvalorizando o terreno? Não, né? É dar para trás, né? Porque tudo estava desvalorizando. E aí Deus faz uma promessa de restauração daquela cidade, dizendo que Ele ia restaurar. E Jeremias faz a pergunta novamente. Deus responde com a pergunta: haveria alguma coisa demasiadamente difícil ou alguma coisa impossível ao Senhor? E ele compra aquele terreno e eles voltam do cativeiro 70 anos depois, e a nação de Israel é restaurada, Deus cumprindo. Então a primeira foi sobre descendência, a segunda sobre provisão, a terceira sobre restauração, e a quarta no Novo Testamento está falando sobre salvação. Quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que aquele que confia nas suas riquezas entrar no reino de Deus, eles dizem: quem pode ser salvo? E Jesus, ele responde da mesma forma: para Deus todas as coisas são possíveis. O que é impossível ao homem é possível para Deus. E sabe quando o impossível humano se torna possível para Deus? Quando nós acreditamos. Tudo é possível ao que crê. A sua situação vai mudar, a sua família será restaurada, a sua provisão virá, a sua saúde será restaurada, a sua descendência virá, porque o Senhor Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. É possível, meu irmão, minha irmã. Acredite no Senhor, acredite no Senhor. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos repetir, se você sabe de cor Hebreus 11:1, diga comigo.
Vamos lá, todos juntos? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tudo é possível ao que crê. Creia, aleluia! Glória a Deus, vamos ficar em pé. Nós vamos orar agora. Talvez você esteja com alguma dificuldade, veio uma centelha de dúvida no seu coração. Faça como aquele pai de família, ele disse: creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Deus te falou hoje que tudo é possível ao que crê. Então Ele pode mudar qualquer situação, e Ele vai mudar a sua situação, Ele vai mudar a sua história. Dias melhores para a sua vida virão. Tudo é possível ao que crê. Pai, neste momento nós queremos orar, Pai querido. Tem pessoas e tem horas que até eu também venho essa centelha de dúvida, Pai querido, assim como esse pai de família disse: creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E o Senhor, ó Deus, atentou para a humildade. A tua palavra diz que o Senhor atenta àqueles que se humilham diante do Senhor. Eu não sei qual a situação dos meus irmãos que estão aqui, dos meus irmãos que estão nas suas casas, ó Pai querido, neste momento, ou no carro, ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, mas tudo é possível ao que crê. O Senhor, ó Deus, trouxe essa palavra hoje, ó Pai querido, para nos